Rosa, bom dia aos ouvintes. Estamos com o nosso Despertar da Alma. Bom dia, Pedro, bom dia, Wagner. Bom dia, Marcos, bom dia, Pedro, bom dia, Wagner, bom dia a todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado e com muita alegria. Precisamos muito, né, Marcos? O Brasil anda carecendo de boas notícias, né? Eu falo, se a gente liga a TV e rádio, não se ouve nada que traga um pouco de alento, né? Exatamente, por isso estamos aqui, né? Para despertar a nossa alma para uma coisa melhor, né? Para um lado melhor da vida. Quando a gente desperta a nossa alma, nós estamos despertando também a nossa energia feminina. E o que é a energia feminina? É a energia que materializa, é a energia da terra, é a energia da mãe. Então, tudo aqui na terra, ele toma forma a partir da energia Yin, que é a energia feminina. Então, muitas vezes, as nossas palavras e nossos pensamentos, eles tomam forma devido à energia Yin doente, porque ela acaba retendo a mágoa, o ressentimento, o ódio, então ela fica retida dentro dela. E isso ela vai dando forma. E falando de energia aí, não estou falando da mulher, é nos dois seres humanos. Então, tanto a energia Yang quanto a energia Yin são duas energias que comandam nós. Às vezes, você pode ter um impulso maior da energia masculina ou da feminina. Mas ela está dentro de todos, né? A gente é feito de ambas as energias, né? Sim, que nós somos, hoje, como a gente vai falar dos números, eu vou falar dos números e você vai falar dos signos. Isso, porque cada signo também tem o positivo e o negativo. Tem o Yin e o Yang, né? Então temos os seres positivos que têm a energia masculina mais ressaltada e os signos que são femininos ou negativos são aqueles que têm a energia mais receptiva, né? Sim. Então, essa forma da gente se expressar, da gente pensar e de agir, é isso que vai mostrando os caminhos por onde a gente vai passar, né? Porque como as palavras, elas impregnam tudo que a gente vive e toca, então a sua energia, o seu magnetismo, ele vai impregnando tudo, né? Aquilo vai reverberando, né? Vai. E aonde cria as formas. Então, muitas casas, muitos locais, ele vive poluído com essas formas, pensamento, as palavras. Então, vai impregnando, criando, como se fosse uma fuligem dentro daquela casa, né? Para a gente ter um exemplo prático disso, você pega o seu ambiente, a sua casa. A gordura, por exemplo, ela vai se impregnando nas paredes e você, de vez em quando, tem que fazer uma limpeza, né? Uma faxina, né? Então, assim, a gordura você não vê, porque está ali evaporando enquanto você cozinha e você vai ver depois que ela já está impregnada. Então, as palavras vão fazer da mesma forma. Você está lá todo dia proferindo, maldizendo, praguejando, reclamando, e aquilo está se impregnando na sua casa. Sim. Então, chega um momento que é necessário ser feita essa limpeza energética, né, do local. E por isso que, às vezes, você entra num ambiente, você já começa a se sentir mal, Você fala né? que é ambiente pesado, mas o ambiente está pesado por quê? Então, você não vê, às vezes o ambiente está limpinho, né? Exatamente. Às vezes você olha aquela casa, aparentemente ela está limpa. Só que a energia que está impregnada lá é essa energia de praguejos, reclamações, insatisfações. Então, tudo isso que você vai proferindo dentro do seu lar, da sua casa, ou dentro do seu carro até. Dentro do trabalho, né?
Isso vai impregnando. Tem nas cartas de Cristo, acho que é na carta 4, onde ele diz que a gente impregna elevador, computador, tudo que está dentro À nossa volta, né? à nossa volta. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa e a gente fala. Então, é isso que nós acabamos, e as formas de pensamento também, porque acaba a gente criando também as formas com aquilo que a gente pensa. E engraçado que essas formas, elas vão tomando ali uma energia e a forma daquilo que você pensa, né? Então, você pensa com muito ódio, então você vai criando formas demoníacas ao seu redor. A gente já falou em outros programas, e você já falou nos seus cursos, sobre o tipo de energia que cada emoção produz, né? Sim. E a energia da raiva é como se fosse um ouriço. Ela vai criando espetos em volta daquela pessoa ou naquele local, né? Que as pessoas ficam incomodadas com aquele... Por isso que às vezes você chega perto de uma pessoa, você tá bem, né? Você tá E você legal. fica incomodado. E de repente você começa a ficar irritado, porque são os espinhos, né? Até outro dia eu estava falando com uma pessoa. Às vezes a pessoa também está tão encharcada de emoções doentes, né? E o que é o charco? A pessoa está molhada, então faz que nem um animal. Quando está molhado, ele sacoalha, espirra água para tudo quanto é lado, né? Exatamente, incomoda quem está ao redor, né? Quem está ao redor. Então vamos passar os nossos contatos, Marcos. Aí a gente já entra no assunto dos números e também dos signos, para as pessoas entenderem o quanto é importante descobrir e vivenciar assim aquilo que ela é, porque no mundo nada é duplicado. Então, quanto ao modelo energético essencial, então cada um de nós trazemos um modelo essencial. Isso significa que cada ser é único, possui talentos únicos e que tudo que você absorve e realmente utiliza dentro de si, leva consigo, como se fosse um carimbo da sua personalidade, da sua individualidade. E isso se vai propagando por onde você passar. Então, é a sua marca. É a sua marca energética, a sua marca vibracional. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque qual é a marca que eu quero deixar? Então, os telefones para nossos ouvintes entrarem em contato conosco é o 913 16 2396. Esse é o agendamento online com a Stephanie, né? Mas também você pode tirar dúvidas sobre agendamentos, consultas nesse telefone. O outro telefone é o 985 55 6364. Esse para atendimentos presenciais e marcar a constelação familiar ou a terapia quântica presencial. Você pode falar com a Sandra nesse telefone. E temos também no WhatsApp o 985782382 para agendamento de mapa astral ou dúvidas relacionadas à astrologia. Sim, e quem quiser mandar um WhatsApp para mim, para eu tirar alguma dúvida, é o 940 32 8391. Então, e a gente também tem o canal no YouTube. Se você quer rever programas que a gente já fez, né? Tem muito material extra que você gravou lá, explicando sobre cada assunto, né? Sim, então é só se inscrever no canal para poder receber lá tudo que é postado. Então, se você puder ou quiser, estamos lá no YouTube. E a gente pede para vocês se inscreverem, porque daí a gente vai sabendo quanta gente está lá inscrita, procurando a gente, e vai colocando coisas novas também toda semana. Pode também dar opinião, pedir para a gente abordar algum assunto. Então, você pode deixar lá no YouTube
o assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui. Então, o canal do YouTube da Cleusa é Cleusa Cirilo, Cleusa com C e um S, e Cirilo com C e 2 L's. Também tem o Instagram e o Facebook, né? E tem um blog onde tem muitas coisas que eu postei no blog, explicando. Tem uma explicação muito boa lá sobre a humildade que está no meu blog. Então vamos falar sobre... Muita gente me pergunta assim, por que eu não falo de número de casa e de número de carro? Então muita gente me pergunta isso. Então o que eu digo é assim, o carro e a casa são energias paradas. Então, quem movimenta aquela casa são os moradores. Quem movimenta aquele carro é você. Então, cada número, ele tem a sua dualidade. Então, é que nem nós falamos aqui, a energia vai impregnando o local aonde você habita ou aonde você se locomove. Então, cada número, Marcos, ele vai representar uma lei, uma energia. E você tem que olhar, porque eu trabalho com a estrela da vida, onde tem 5 números, que é para a vida inteira, desde que você nasceu até que você vai embora. Porque tem outros que são cíclicos, cada período ele está ali. Então, cada número desse, ele vai representar um potencial seu. Foi que nem eu falei aqui, você é um ser único. Então, você tem a sua marca, você tem os seus talentos, você tem os seus dons. Então, o outro pode ser semelhante, mas não é igual. Então, cada número, quando Deus criou a Terra, então ele colocou 4 naturezas dele em nós e 5 características angélicas. Então, o número 1, ele vai representar a natureza masculina de Deus em nós. O número 2, ele representa a natureza feminina. O número 3, a natureza multiplicadora. E o número 4 é aquela que protege e estabiliza. Então, essas 4 naturezas de Deus são intrínsecas em nós. Então, os números, eles são só os códigos que mostram o que significa cada natureza, cada energia daquela. E nós temos as 5 características angélicas, que são o número 5, a simplicidade, liberdade, coragem e ousadia. Nós temos o número 6, que é a compreensão, colaboração, cooperação, afeto, harmonia e o sentido de comunidade, família. O número 7, as pesquisas, a investigação e as necessidades de sobrevivência. O número 8, ele é a justiça, a honestidade, a verdade, a clareza e também a lei do ritmo. E o número 9, ele é a lei, a ordem, no sentido universal, e também o altruísmo e o humanismo. Então, você vê que cada número, ele representa uma lei. Então, são as 9 leis da natureza. E cada um de nós trazemos uma mistura disso. Ou tudo isso já está impregnado nas nossas células. Agora, aquele que foi traçado, determinado como um guia para você se locomover aqui, é o que a gente tem que movimentar. Então, não adianta, por exemplo, eu estou numa casa 4, que todo mundo acha que o 4 é o pior dos números, né? Mas se você analisar, o número 4 também é o 4º chakra, é o coração. Então, o número 4, por que ele é difícil? Porque nós temos muitas dificuldades em relacionamentos, essa troca do afeto, do amor, e o número 4 rege isso.
mesmo que as pessoas olhem ele como número do trabalho. Mas o número que rege o trabalho é o 6. Mas em relação à casa, como você falou, isso é uma coisa muito, como você falou, vai depender do seu mapa, né, numerológico, Sim, e a então, interação que você vai ter com o número daquela casa. porque se você está numa casa 4, então todo mundo tem medo, não quer aquela casa 4. Mas qual é a energia que vai movimentar aquela casa para o bem? A energia da misericórdia, a energia da humildade, a energia da verdade, do equilíbrio, da ordem. Então, tudo isso tem que ser alicerçado no coração. Porque aí você também tem que colaborar com a energia da casa, né? E Sim. fazer o que aquela casa pede, né? Qual a energia que ela pede para que ela vibre positivamente para você? Então, você vai movimentar. Agora, você pega uma casa 4, onde as pessoas são extremamente críticas, chatas, vive cobrando um do outro, vive limitando, tem desordem, não tem um pingo de humildade. Então, é uma casa que vira um pandemônio lá dentro. Então, para a pessoa entender, né, se ela mora numa casa 4, qual a energia que a casa pede? De ordem. De ordem, amor, humildade, né? Então, vamos começar do lado prático, né? Essa casa 4 que você mora, falando para o ouvinte, ela está em ordem? É uma casa que está arrumada? Ou a parede está descascando? O fio é uma gambiarra? Então, se aí a casa pede uma ordem e você deixa ela em desordem, ali você já está gerando uma desarmonia. Sim, e outra coisa, porque como o número 4 ele rege o caminho do coração, qual o amor que essa pessoa tem na casa? Porque se você vê a casa toda suja, em desordem, descascando, mofando, e você não faz nada para melhorar, que amor você está tendo nisso? Por isso que muitas vezes a pessoa emperra a prosperidade dela por falta de entender essa energia. Porque como aquilo que materializa está na energia yin, na energia feminina, que é ela que dá a forma, então qual é a forma que está sendo dada ali dentro daquela casa? Então, porque a energia feminina é a energia da estética, do cuidado, da ordem, da beleza, né? Então, tudo isso são energias yin. Então, resumidamente, para os ouvintes que querem entender, né, esse número de casa, para você não ser mais aborrecida com isso, que conselho você daria para quem mora numa casa 1, numa casa 2 e assim por diante? A casa 1, ela pede ação, então a casa 1 é a energia mais masculina, né? Então pede assim que os moradores ali tenham atitude, tenham ação e tomar muito cuidado com a impetuosidade, as críticas, as brigas, né? Então, no positivo, é uma casa, assim, que traz conquista, que tem ligação com arte, com ação. E isso para casa 1. E casa 2? A casa 2 já pede aquilo que eu falei, da energia feminina, a estética, a beleza, a generosidade, a compreensão, a paciência, a união. Então, que aquela família se una em torno da generosidade, da compreensão. Então, assim por diante, né? Porque se for falar todo aqui, vai o programa inteiro. Não, vai ter que falar bem resumido para o pessoal já. Mas aqui, resumidinho, assim, não dá para falar, tem que explicar um pouco mais. Então, assim, a casa 3, a da 4 eu já falei. Sim. Então, a casa 3, como o número 3, ele representa a energia da multiplicação, da criatividade. Então, o que aquela casa pede? Alegria, flores, música, as brincadeiras de criança. Então, a casa 3, ela pede isso, que seja tons alegre, com flores, com alegria dentro daquela casa.
Porque se vai do lado contrário também, a casa 1 é muita agressividade. A casa 2 é muito ódio, muito rancor. A casa 3 são os exageros, desperdício, né? Então a pessoa acaba desperdiçando. Muita fofoca também, né? Muita fofoca, muita falação. Então esses são os negativos, como a do 4 também já falei, a desordem, né? Aí a dos 5, 6, 7, 8 e 9 a gente fala semana que vem. Então tá bom. Então quem ficou curioso e quiser saber um pouco mais, o nosso número de contato é o 913 16 2396 ou 985 55 6364 e atendimentos de mapa astral no 98578 2382. E dos signos, Marcos, assim, o que o signo pode ajudar a pessoa nessa... Na verdade, o signo a gente sempre fala, né? É a essência da pessoa. Então, ela tem que ser, quanto mais fiel à sua essência, mais fácil você realizar a sua missão. Então, se você pega um ariano que não é líder, ou que não tem iniciativa, ou que não está à frente de algum negócio ou algum caso numa casa, você vai perceber que é um ariano frustrado. Então, muitas vezes, ele não vai agir de acordo com a missão dele, que é tomar frente, ir em busca, assumir responsabilidades. Então, ele vai ser um ariano ressentido. Então, você vê como tem uma ligação com os números. Porque... Sim, os dois vão refletir porque essa energia, né? O ariano é o primeiro signo, né? E o número 1, você vê que ele é pura ação, né? Então, ele é líder, é atitude, é a mesma coisa o ariano, né? Sim, e assim por diante, porque cada signo, a gente sabe que tem a sua própria energia e a gente está cansado de saber, né? Como o touro Sim. tem que ser aquele que busca a segurança material, que fornece a segurança para aquela família. Então, se esse taurino não provém isso, ele vai ficar infeliz. E a gente sempre fala, né? Um signo, um número, né, que age no negativo ou na infelicidade, ele vai tornar todo mundo em volta infeliz também. Sim, e também, como é o segundo signo, ele tem esse aspecto do feminino, né? Sim, ele de é nutrir, o signo feminino. De alimentar, de prover a segurança, tudo, né? Porque se você pegar os signos, eles também vão alternando. Áries é positivo, Touro é negativo. Gêmeos é positivo e Câncer é negativo. Então, os que são negativos, não é que eles sejam ruins, não é isso. Eles são femininos. Então, é aquele signo de união, de recepção, de cooperação, né? Sim, então os dois se complementam, porque os signos positivos vão ser aqueles de ação, de tomar frente, de tomar atitude. Então, é isso que a gente tem que perceber no mapa também. Então, por isso que é importante as pessoas fazer o mapa e entender esse indivíduo, para que é aquilo que eu disse, qual a marca que você quer deixar na sua vida. Então, nós temos que deixar aí uma marca positiva, uma impressão boa, porque senão, por onde você passa, você vai impregnando de uma impressão ruim, né? Que foi o que a gente falou no começo do programa. Sim. Então, vamos para o intervalo e a gente volta atendendo os ouvintes no 3171-0221, 3262-4490. E o telefone, para quem quer agendar uma consulta, quem quer deixar uma mensagem para mim, é o 940-328391. E falar com a Stephanie, que ela está lá, esperando sua ligação. É o 913 16 2396. Ou falar com a Sandra também, 98555 6364. E para falar com você? É no 985782382. E o programa chegou ao final, né? Infelizmente, né? Passa rapidinho. Passa rapidinho. Queria atender mais pessoas, mas não dá tempo. Então, o nosso telefone, o meu é o 940-328391.
E os telefones para consulta é o 913 16 2396, fala com a Stephanie, ou 985 55 6364 para falar com a Sandra, ou 98578 2382 é o WhatsApp para marcar o mapa astral. Sim, e quem quiser acionar o canal do YouTube, né? Esse programa de hoje, ele vai no final de semana, já é postado, ou na segunda-feira. E aí, se as pessoas quiserem também assistir os que já... Ver os outros programas, né? Que sempre tem muita coisa interessante, né? Que a gente fala. Aí a pessoa vai aprendendo um pouquinho cada vez. Então, um bom final de semana a todos, um grande abraço. Obrigado, Pedro. Até quinta-feira, se Deus quiser. E fiquem com Deus.